O que esperar para o mercado do café em 2025? Confira os detalhes na prosa, na quarta parte, com Haroldo Bonfá, economista da Faros Consultoria, sobre o mercado do café ano 24-25. Mas antes te convido a acompanhar o Paracatu Rural na sua Smart TV. Acesse o canal YouTube do Paracatu Rural, inscreva-se no canal e marque o sininho. Café com prosa, com Haroldo Bonfá. O ano 2025 traz alguns pontos importantes e que podem interferir no mercado do café. De um lado, há boas perspectivas para o clima, que pode trazer resultados positivos para as colheitas futuras. No entanto, quais são os impactos de 2024 no ano que se inicia? É o que o economista Haroldo Bonfá da Faros Consultoria explica. Ele proseou conosco e destacou fatores no mercado internacional que podem influenciar a cafeicultura brasileira. Haroldo, 2025, então, de uma certa forma, como é o normal, é uma incógnita, né? Mas baseado na experiência, nos gráficos, em todos os outros acontecimentos, nós temos novidades nos Estados Unidos com o novo presidente. Estamos entrando aí também em outras fases, em outras partes do planeta. No Brasil, a promessa de que seja um ano muito bom com relação ao clima. Então, o que hoje a gente pode esperar? Você quer começar por onde? Pela questão climática e safra? Acho que sim, eu acho que é fundamental. Por quê? Falamos em outros blocos sobre como se dá o ciclo do café. Né? Eu queria relembrar que para você de plantar o café e começar a colher, você precisa de 1 ano e meio a 2 anos. Então, depois disso, a planta produz, ela tem uma durabilidade aí de até 50 anos, eu já vi plantas de 50 anos, né? Ela deixa de ser produtiva, altamente produtiva, depois de 25, mais ou menos 20, 25 anos, ela passa por uma série de ajustes, podas, etc., né? Mas voltando à importância do clima. O que aconteceu em 2024? Falamos também de seca, falamos de geada e falamos depois de uma outra seca. Quando houve essa outra seca depois pós-florada, muitas das flores caíram, ou seja, não houve o que tecnicamente a gente chama pegamento, ou seja, a flor não se tornou fruto. Você tinha a flor, mas ela não se tornou fruto. E com isso, a safra 25 tem sim, infelizmente, uma expectativa de quebra, principalmente no café arábica. O que isso vai implicar? Vai implicar que o mundo vai ter menos café disponível, né, uma vez que o Brasil é o seu grande e maior produtor. Com isso, nós temos que ter números fidedignos, números sérios, de avaliação da colheita, quanto que o Brasil vai colher, principalmente do café arábica. Alguns números já saíram, existe uma discussão muito grande se esses números são confiáveis ou não, números até que preocupam demais e outros preocupam até um pouco menos. Por quê? Se fala em quebra de 10 milhões de sacas no café arábica, ou seja, em vez de nós produzirmos 45 milhões de sacas ou 42 milhões de sacas, nós estamos falando em produzir 35 milhões de sacas ou até menos que isso. Isso vai fazer uma tremenda diferença e isso refletiu já em preços. Quando que nós vamos ter esses números mais sérios? A partir de março. E por quê? Porque a partir de março você vai poder visitar as fazendas, ver o tamanho do grão e quantos grãos você tem por pé e por região e por talhão, e por essa multiplicação é que nós vamos ter aí números bem mais razoáveis para definir como será a safra 25. Por que eu não estou falando tanto do café arábica, do Conilon ou do Robusta? Porque o próprio nome Robusta, ele já traz em si essa explicação. Ele é muito mais resistente à falta de água, às altas temperaturas, e com isso ele sofreu menos
e tem aí uma discussão se vai colher 22 milhões, 23 ou até 25 milhões de sacas, né? Que são números bons ou muito bons em termos de Conilon e de Robusta. Agora, o sistema que está mais preocupante hoje é o café arábica. Dentro dessa perspectiva, né, nós temos que ver como os outros países do mundo estão reagindo a isso. Eles também tiveram problemas climáticos, a Colômbia um pouco menos, ela está falando que ela vai conseguir disponibilizar, vai conseguir produzir mais ou menos 13 milhões e meio de sacas, né? Você tem os outros players, que, por exemplo, seria a Indonésia, que produz mais ou menos 8,5 a 9 milhões e meio de café robusta, e o resto de arábica, ou seja, mais ou menos 2 milhões. Por que é importante a gente ter esse balance, né? Esse equilíbrio? Porque vimos no passado que o que fez o mercado crescer de arábica foi a falta de café robusta, né? Então, você tendo essa oferta mundial, tanto do arábica como do robusta, vai permitir aí um equilíbrio de preços que no futuro será aí tão importante, que vai nortear todo o comércio. Lembrando que será menor, infelizmente, tanto o volume de exportação, né, como também, obviamente, o faturamento, uma vez que passamos aí um período muito grande, e isso sim vai afetar toda a disponibilidade de café. Agora, não podemos esquecer de modo algum, Francis e colegas que estão nos assistindo, o dólar, né? Que até agora a gente nem falou nele, né? E tão importante ele é para fazer essa multiplicação de, vamos usar a palavra moeda internacional, principalmente o dólar, para converter isso em real. Quer dizer, o mercado está prevendo aí uns números muito, muito fortes também para 2025. O Boletim Focus está estimando que em dezembro de 2025 o dólar será por volta de R$ 6,00, 5,95, R$ 6,00. Quer dizer, ele não tem essa perspectiva de, no curto prazo, voltar a números razoáveis, como a gente imaginava que fosse. Se falava no começo de 24, no finalzinho de 23, estávamos aí com 4,80, chegou a 4,60 reais por um dólar, né? E hoje nós estamos aí uns 6,15, 6,20, né? E isso tem aí para o produtor, para o exportador, isso é um número fantástico, né? Porque converte em mais reais. Num outro sentido, ele tem aí uma preocupação tremenda frente ao Brasil, né? Tanto a dívida externa como a produtos associados à importação. Não podemos esquecer que nós somos muito dependentes ainda nessa parte de fertilizantes, na parte de defensivos agrícolas, que muitos deles são importados. O próprio óleo diesel, né, que tão é importante para a economia como um todo, né, principalmente a economia agrícola, né, e com isso você está trazendo a um preço muito mais caro em reais. Vai afetar, sim, o seu preço final, o seu preço, o seu custo. E com isso, você vai, de alguma maneira, ter que repassar isso ou absorver, que é o pior cenário, né, para a sua comercialização. Eu acho que vale a pena a gente ainda conversar um pouco mais nessa questão do dólar, mas eu queria te fazer um questionamento um pouco mais técnico. Por que há um lastro entre o café Conilon e o arábica? É aquele chamado blend? Explica isso para a gente, Haroldo. Vamos chamar assim, tecnicamente falando, você tem a mãe de todos, chamado canéfora. Embaixo disso você tem, poderíamos chamar assim, um filho chamado robusta, que nós temos aqui no Brasil, robusta, por exemplo, robusta amazônica, e você tem um outro filho chamado Conilon. Então, internacionalmente, todo mundo não usa a palavra canéfora, usa só a palavra robusta como se fosse a mãe dos dois, né? Esse café, ele tem características muito diferentes e peculiares em termos de café.
Por exemplo, ele tem 3 vezes mais cafeína do que o café arábica. Ele tem uma característica de extração, ou seja, ele tem muitos sólidos solúveis de café no robusta, muito mais do que no arábica. Então, quando você vai usar para fazer café solúvel, onde você extrai, né, o sólido solúvel, quando você faz isso, você usa muito mais o café robusta ou conilon. A terceira característica é que, no passado, esse café tinha como classificação bebida neutra, né? Ou seja, quando você bebia esse café, você teoricamente tinha um comportamento, como o próprio nome fala, neutro. Isso tem mudado muito nos últimos anos, numa ascensão brutal em termos de classificação de bebida. As pontuações de café robustas são assim impressionantes em termos de qualidades extremamente positivas. Isso tem sido trabalhado de várias maneiras, não só nos clones, como também nesse aspecto da colheita, né? E isso influencia demais o processo de colheita na sua bebida final. E isso permitindo com que o conilon ficasse extremamente atrativo para as duas indústrias, né? Que seria a indústria do solúvel, principalmente, mais a indústria do torrado moído, que usava anteriormente muito mais o café arábica, né? E aí esse ajuste de bebida de arábica com o conilon, com o robusta, mais esse conceito da cafeína que eu mencionei há pouco, e mais o conceito da extração, né? Quanto de café passa depois no coador, tudo isso faz com que você aprecie mais um tipo de café ou outro tipo de café, permitindo aí que você tenha um leque em termos de oferta de qualidades, de percepção tremenda, e opções para a indústria em termos de uso, o que está um mais caro, o outro mais barato, mais competitivo, e esse blend, e aí vem a palavra blend, né? Em termos de como você vai fazer essas alternativas para atingir a seu objetivo final, que é atingir a necessidade do consumidor. Entendi. Bom, o dólar, ele, como você falou, tinha lá no início do ano 2024, final de 23, 4,80. Eu me lembro que você até falou que havia uma previsão de ficar na faixa dos R$5 no final agora de 2024, que acabou superando essa expectativa por diversos fatores, principalmente aqui do Brasil. Como você falou, há uma projeção então para final de 2024 de ficar nessa faixa dos R$6, ou seja, oscilar para mais ou para menos um pouco dentro da faixa dos R$6. Para o 25, final de 25. Final de 2025. Para o mercado do café, permanecendo nessa média, com uma oscilação menor o dólar, como que isso vai refletir nesse ano 2025? Já com todas as outras questões aí, produtividade possivelmente menor, enfim, produção menor, né? É uma discussão aí um desafio muito grande, né? As pessoas, o pessoal de mercado, né, tanto os produtores como os operadores de mercado estão muito atentos a isso, no sentido de maximizar suas oportunidades. Então, você tendo oportunidade de ter mais renda, né, ou seja, você, por $1 vendido, você está recebendo mais reais, e isso é super importante, ou seja, vai valorizar essa perspectiva de procurar a exportação. Para procurar a exportação, você tem que trabalhar em qualidade, você tem que trabalhar em novos mercados e você tem que trabalhar em oportunidades. Tudo isso, o pessoal tem muita experiência e sabe como resolver todas essas oportunidades que tem. No entanto, você tem um problema de custos. Falava há pouco sobre o problema de fertilizantes, sobre o diesel, né? E não podemos esquecer que internamente tem um controle extremamente rígido sobre a inflação, que
Com isso, para isso, né, não com isso, mas para isso, o mercado está usando, o governo está usando uma técnica de aumentar o preço da taxa Selic. Então, estamos saindo aí de um número de 12,25, né, agora no começo de janeiro, e tecnicamente já se fala aí até em 15%, provavelmente até abril ou maio. Ou seja, o custo do seu dinheiro vai subir muito no sentido de reduzir a inflação, que esperamos que seja vitoriosa essa luta, mas é extremamente dificultosa para todo mundo que vive de empréstimos, né? Porque isso tem uma cadeia, um ciclo aí muito caro e penoso, né? Em termos de você pegar dinheiro e esse dinheiro ser mais caro no futuro, e isso pode sim trazer um problema muito sério em termos de custos, e com isso prejudicar aí essa rentabilidade que teoricamente você ganharia no faturamento em dólar, né? Não é novidade, o Brasil já passou por isso, só que exige controles e credibilidade, que isso é um problema seríssimo que nós estamos tendo, e corte de gastos do governo, né, que sejam reais e efetivos. E para isso refletir na economia como um todo e o Brasil voltar aí a uma normalidade. Não me interessa, mesmo que seja momentaneamente bom você trabalhar com esses preços da taxa de dólar tão alta, não é interessante isso. O importante é nós termos aí estabilidade e números confiáveis, né? Que a gente possa planejar aí o 2025 que está apenas começando. Verdade. Bom, a gente não consegue prever o futuro, mas que nota você imagina que o mercado do café terá nesse ano 2025 de 0 a 10 e o porquê? Bom, eu sou um otimista inveterado, né? Eu acredito muito que nós temos aí umas oportunidades fantásticas, e se você imaginar que a safra de 2026 vai ser excelente, por quê? Eu disse sobre a bianualidade no bloco anterior. Então, ela produzindo menos esse ano, ela está muito enfolhada, ou seja, as folhas delas têm muita folha. Essa chuva, você falou da normalidade do clima, que é uma expectativa para 2025. Normalidade significa chuva, sol, calor, nessa época certa, né? E com isso, a perspectiva de uma produção para o ano de 2026 será muito grande, excelente, se possível falar assim, com tanta antecedência, né? Isso vai sim trazer uma preocupação muito grande, porque vai aumentar a oferta, obviamente os preços vão cair, né? É normal e é da lei da oferta e da demanda, mas é uma oportunidade muito grande para o produtor, para ele se recuperar, tanto em termos de volume, né? Quer dizer, muita gente deixou de produzir aqueles números que estavam imaginando, né? Que ele estava preparado para colher, infelizmente não colheu, né? E essa safra de 25 que ele colherá agora, ele já está olhando o pé, ele vê o quanto que ele vai imaginar, quanto que ele vai colher, e infelizmente deve ser menos. Porém, a safra de 26 tem uma perspectiva muito grande, com quanto tenhamos aí toda uma normalidade de clima. E isso é muito positivo. Eu acho que é super importante lembrar sempre do investimento tecnológico, seja ele em produção como em produtividade, a melhorar o seu sistema de colheita e pós-colheita. Tudo isso vai valorizar o seu café e com isso você vai poder ter uma melhor oportunidade e mais oportunidade de precificar bem ou muito bem, né? Só com isso, você conhecendo os seus custos, você sabendo o seu produto final que você está ofertando, você vai ter aí competitividade, o que é tão importante e que eu acho que é uma preocupação que devemos ter aí para o ano de 2025 com muito trabalho pela frente. Bom, Haroldo, quero muito agradecer sua participação aqui nesse podcast, esse bate-papo bacana aqui. Com certeza nós teremos outras oportunidades nesse ano 2025 e, é claro, a gente conta com a sua colaboração aí nesse ano 2025.
de no mínimo uma vez por semana. Vamos ver se a gente constrói outras ideias aí para esse ano 2025 para informar ainda mais o nosso amigo ouvinte, internauta, que ama a agricultura, que ama o agro brasileiro, assim como eu e como você também. Deixa aí o seu bom dia, um abraço para todos nós, né? Claro. Francis, olha, um grande prazer dividir com você e com seus ouvintes aí, internautas, o ano de 2024. Sabemos aí das dificuldades que passamos, sabemos ainda do que temos ainda para enfrentar em 2025, mas acredito que com muito trabalho, muita dedicação, vamos também ter muito sucesso para isso. Eu agradeço demais aí a sua colaboração e incentivo aí os nossos ouvintes, caso tenham alguma dúvida, o nosso podcast teve muitas informações, entre em contato, né, Francis? E com isso venha tirar essas dúvidas, porque o conhecimento é o que vai trazer a prosperidade. Nós acreditamos nisso, junto com muito trabalho e esforço. Tenham todos aí um excelente 2025 e vamos trabalhar bastante e juntos. Sucesso! Valeu, muito obrigado, um abraço para você e para todos aí da Faros e para sua família também. Para todos nós, um grande abraço. A batalha contra o estresse em sua vida acontece entre os seus ouvidos, ou seja, a batalha está em sua mente, está em seus pensamentos. O que você coloca em sua mente determina o nível de estresse em sua vida. Se você quer paz de espírito, você terá que começar a controlar o que permite em sua mente. Tudo que você colocar em sua mente vai acontecer em sua vida. A Bíblia diz: encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Texto que está em Filipenses capítulo 4, verso 8. Se você quer diminuir seu estresse, você precisa mudar o que pensa e controlar o que permite em sua mente. Neste verso, a Bíblia nos dá 8 testes para permitir ou não algo em nossa mente. Pergunte a si mesmo: isso é bom? Merece elogios? É verdade? É digno? Correto? Puro? Agradável? É decente? Isso não soa como televisão? De jeito nenhum. A televisão está ficando cada vez pior, né? Os heróis na TV hoje são zumbis, vampiros, assassinos em séries, viciados em crack, políticos corruptos. E você chama isso de entretenimento? Há o suficiente disso no mundo sem que a gente sequer procure. Quando você pensa em coisas boas, dignas de elogios, verdadeiras, honrosas, corretas, puras, agradáveis e decentes, você está realmente pensando em Deus. Paulo está dizendo em Filipenses 4:8 para pensarmos em Deus. Isaías 26:3 diz: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. O que você pensa determina o quão estressado e preocupado você está. Se você fixar seus pensamentos em Deus, Ele manterá você em perfeita paz. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.